Olá, seja muito bem-vindo ao canal João Paulo Fonseca. Eu sou o pastor João Paulo Fonseca e estamos juntos para mais um vídeo. E hoje eu quero trazer as minhas primeiras impressões de uma teologia sistemática muito aguardada aqui no nosso canal. Na verdade, é um lançamento de 2022 e nós do canal João Paulo Fonseca vamos apresentar esse material. Claro que ainda não é um review, é um vídeo com as nossas primeiras impressões, mas é uma teologia que de cara agradou muito, principalmente o público pentecostal, o público arminiano. É a teologia sistemático-carismática, uma publicação da Thomas Nelson Brasil. Gente, é uma teologia sistemática que vem nesse box, um box muito bonito, e ela foi organizada em 2 volumes. Então a gente já percebe que é uma teologia sistemática extremamente exaustiva. São mais de 1.800 páginas de conteúdo teológico dentro da perspectiva carismática ou pentecostal, né? E ela tem um diferencial porque ela faz uma conexão pneumática ou carismática, né, dentro da visão pentecostal, entre as principais doutrinas da fé cristã. Então, qual é o objetivo dessa teologia sistemática? Trabalhar a ação do Espírito Santo em todas as outras matérias da teologia sistemática. Esse é o foco do autor, que é o César Moisés Carvalho e a sua filha Séfora Carvalho. Então, a gente já entende que é uma teologia sistemática que trabalha dentro da perspectiva pentecostal. E nós precisávamos de uma teologia sistemática pentecostal exaustiva, que focasse na visão dos pentecostais. Eu entendi, por meio de uma análise bem assim superficial ainda, que o autor ele sempre vai trabalhar mostrando como os pentecostais enxergam as principais doutrinas da fé cristã. Então ele traz à tona ali vários autores pentecostais, a visão pentecostal clássica, mas ele sempre apresenta outras visões também, mas sempre focando em apresentar a visão pentecostal. Então olha só, são 2 volumes, volume 1, volume 2, o volume 2 é um pouquinho mais exaustivo, um pouquinho mais grosso. Então, juntando os 2 volumes, a gente tem mais de 1.800 páginas. Vou lá para a mesa agora, vou estar apresentando um pouquinho dessa teologia para vocês. Espero que vocês gostem e se inscrevam no nosso canal, curtam os nossos vídeos, continuem nos acompanhando, que eu tenho certeza que vai ser bênção na vida de vocês. Então, vamos lá para a mesa, a gente vai trazer as nossas primeiras impressões desse lançamento da editora Thomas Nelson Brasil, essa que é uma teologia sistemática que veio para tentar entrar assim no patamar da melhor teologia sistemática pentecostal em português. Ainda não conseguimos fazer essa análise, né? Mas em breve a gente vai estar fazendo um review mais profundo dessa excelente obra publicada pela Thomas Nelson. Muito bem, pessoal, aqui nós estamos com a nossa teologia sistemático-carismática, né? Muita gente até me perguntou com relação à descrição, né, do nome aqui, teologia sistemático e não sistemática. Na verdade, eles fizeram uma inversão, né? Colocou aqui o carismática, meio que com um nome parecido, né, de sistemática, porque o foco dessa teologia sistemática é fazer uma conexão pneumática, ou seja, carismática, entre as principais doutrinas da fé cristã. Então, por isso que é teologia sistemático-carismática, né? Como eu mostrei para vocês de início, vem nesse box, um box muito bonito, né? Que tem mais algumas informações, informações também da Thomas Nelson, e é um material que veio em 2 volumes. Então, deixa eu tirar aqui para vocês. Tirei aqui do box. Então, aqui está o box. E é um material que foi organizado em 2 volumes. Capa dura. O volume 1 ele tem menos páginas que o volume 2. Uma capa muito bonita. Então tem aqui uma ilustração do pessoal no cenáculo, né? Tanto no volume 1 como no volume 2. Aí tem uma cor diferente para destacar, né? Essa cor verde aqui no volume 2 é a cor amarela. E é um livro que vem com fitilho de marcação de página, na cor dourada no volume 1 e na cor verde no volume 2. Então vamos lá, vamos trabalhar aqui dentro das nossas primeiras impressões, não é um review, mas já é uma análise
de acordo com um pouquinho que a gente viu dessa obra. Vamos começar aqui pelo volume 1. Bom, como o próprio nome diz, é uma teologia sistemática carismática. Então vai trabalhar dentro de uma perspectiva carismática ou talvez continuista com relação à ação do Espírito Santo e também uma visão pentecostal, já que o autor, o César Moisés Carvalho e sua filha Séfora Carvalho, eles são pentecostais. Bom, eu gostei muito da encadernação, achei muito bem feita. As folhas têm aquele aspecto um pouquinho amarelado, tá? Então, deixa eu mostrar um índice aqui para vocês, que tem uma ficha catalográfica, 2022, é um lançamento da Thomas Nelson. E o índice, gente, é um índice que vai mostrar o que esse material vai trabalhar. A gente tem duas partes, né? Então, o sumário apresenta aqui primeiro uma introdução geral. Quando entra na teologia, a gente tem duas partes. A primeira parte, questões teóricas e metodológicas. Então, aqueles prolegômenos, introdutórios. O capítulo 1 vai trabalhar o porquê de uma teologia sistemática. E aí a gente tem alguns tópicos, Capítulo 2, da experiência de fé à teologia sistemática, que é uma coisa muito interessante na perspectiva pentecostal, essa questão da experiência, da ação do Espírito Santo através dos dons, enfim. Então vai demonstrar como fazer essa associação. E aí a segunda parte, a primeira parte vai aqui até a página, mais ou menos até a página 200, até a página 190. Da segunda parte em diante, ele vai trabalhar as análises doutrinárias. E começa com capítulo 3, teologia. Então vai falar um pouquinho sobre teologia dentro da perspectiva pentecostal, da perspectiva carismática, Então, o foco desse material é esse, trabalhar a teologia trazendo a visão pentecostal. Então, o capítulo 3 aqui trabalha a teologia, e o capítulo 4 ele já vai entrar na pneumatologia. Gente, olha que interessante. O capítulo 4 da pneumatologia começa na página 325 e se encerra na página 1239. Então a gente tem aí praticamente 1000 páginas, quase 1000 páginas trabalhando sobre a pneumatologia. É muito conteúdo. E algumas matérias elas foram inseridas nesse capítulo. Então, por exemplo, a bibliologia a gente encontra aqui nesse capítulo. Por quê? Porque o foco dessa teologia é apresentar a ação do Espírito Santo nas doutrinas, Como ele disse aqui, a conexão pneumática entre as principais doutrinas da fé cristã. Então, a conexão do Espírito Santo com essas doutrinas. Então, aqui tem vários capítulos, como, por exemplo, a capacitação carismática para o cumprimento do chamado sacerdotal da humanidade, Então, aqui tem, por exemplo, o Espírito Santo no Antigo e no Novo Testamento, o Espírito Santo, Deus propositadamente esquecido. Trabalha aqui o Espírito Santo também no Antigo Testamento, eventos históricos. Como o Espírito Santo foi esquecido e vem sendo desde sempre interditado. Então, é muito interessante essa conexão que o autor faz. Capítulo 5, Cristologia. Então, aqui tem um capítulo para Cristologia, uma Cristologia do Espírito. Então, bem interessante. Capítulo 6, Antropologia Teológica. Então, aqui vai trabalhar o homem também e a ação do Espírito Santo. Inclusive, tem uma perspectiva bem histórica também. Capítulo 7, Armatiologia, que é a doutrina do pecado. Então, traz aqui, inclusive, teorias a respeito disso. Então, é muito legal também. Capítulo 8, Soterologia. Vai trabalhar a soterologia aqui, trabalhando a respeito de teorias também dentro da soterologia. A ordem da salvação na doutrina calvinista, arminiana, e depois ele vai falar sobre a soterologia pentecostal. Daqui a pouquinho eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Capítulo 9, Eclesiologia, que ele traz também todo o aspecto da igreja, e sempre fazendo esse link com o Espírito Santo. E o capítulo 10, Escatologia. Então ele encerra aqui na página 1800 aproximadamente. Tem aqui informações sobre autores, apresentação, prefácio, uma introdução, uma concepção sinergista. Ele vai explicar tudo isso. E aqui nessa introdução ele já faz um resumo da sua teologia.
E aí ele traz essa questão, olha só. Esse processo iniciado desde quando Deus criou todas as coisas, chamamos de sinergista, ou seja, uma perspectiva que reconhece que a nossa coexistência com Deus não anula o arbítrio e a vontade que Ele mesmo deu aos seres humanos. Então, de cara a gente já vê aqui um pouquinho do viés arminiano, né? Bom, vamos aqui adentrar a teologia. Olha só que interessante, né? A única coisa que eu não gostei, porque olha só, o espaçamento aqui da coluna central é um espaçamento bem estreitinho, né? Não sei se foi na hora de firmar a lombada. Então, olha só, se eu soltar o livro, olha o que vai acontecer, ele fecha, tá? Só isso que eu não gostei. Mas, de resto, então, como é que esse material vai trabalhar? Vamos abrir aqui no começo aqui do capítulo 4, que é o capítulo sobre pneumatologia. Então, olha só, cada capítulo, ele coloca aqui, né, o capítulo que está sendo trabalhado, e aí ele coloca o título, e ele já traz uma introdução. Então, aqui está o conteúdo da teologia, uma letra confortável, e abaixo a gente tem as notas, né, tem algumas notas aqui, muitas das vezes citações, comentários mais técnicos, né. E olha só, a pneumatologia começou aqui, e olha só, isso aqui é o volume 1, tá, pessoal? Olha o tanto que a gente tem sobre pneumatologia. Por quê? Porque ele encerra na página, o volume 1 se encerra na página 717. E aí ele trabalha, ó, por hora ainda seguiremos falando do Espírito Santo, mas o nosso foco será o Novo Testamento. E aqui encerra o volume 1. Então no volume 1 a gente tem os prolegômenos, a gente tem um capítulo 2 sobre... a gente tem um capítulo sobre introdução, depois o capítulo da experiência, a fé, na teologia sistemática, capítulo 3, teologia, capítulo 4, pneumatologia. Então, essa é a primeira parte, né? Então, aqui está o volume 1. Vou pegar o volume 2, que já é mais grosso, né? E o interessante, pessoal, que o volume 2, a gente tem aqui, né, o início é bem parecido, mas ele já vai entrar, após a ficha catalográfica, na continuação. Então, ele parou lá no capítulo 4, pneumatologia. Então, a gente tem aqui uma continuação desse capítulo, e aí ele vai seguindo falando sobre o Espírito Santo no Novo Testamento. E aí, gente, deixa eu passar aqui para vocês, ó. Capítulo 4, ele vai até a página 1200, olha só. Ele vai até a página 1253. Então, olha só o tanto de coisa que a gente tem sobre o Espírito Santo. Sempre ele vai trabalhando por tópicos e ele finaliza o material trazendo uma consideração final. Aqui do Espírito Santo é bem longa, né? Mas ele faz isso em todos os capítulos, aí ele entra em Cristologia, tá bom? O que eu achei desse material? Então, eu fiz aqui algumas leituras. Então, aqui Antropologia, capítulo 8, capítulo 7, Antropologia, capítulo 8, Soteriologia. Eu entendi que a proposta dele é muito boa e é uma proposta diferente em fazer essa conexão da ação do Espírito Santo em todas as doutrinas cristãs, né? E ele explica bem, ele faz bastante citações de outros autores, ele traz um pouco do viés histórico, em alguns capítulos ele faz uma abordagem histórica da teologia, como se desenvolveu aquela doutrina, numa linguagem que dá para entender, não é um material tão técnico. O foco dele é trabalhar a teologia com base na Bíblia, não é racionalista, não é filosófico, tá? E ele também tenta trazer sempre a história da interpretação pentecostal de diversas matérias. Então ele vai trabalhando, por exemplo, aqui a soteriologia, né? Que a gente estava abordando, eu acabei passando. Mas, por exemplo, aqui na soteriologia, né? Então aqui ele cita, por exemplo, na teologia sistemática editada por Stanley Orton, pentecostal Daniel Pecota posiciona a regeneração antes do arrependimento, tá vendo? Então é assim que ele vai trabalhando. Então, por exemplo, aqui na ordem da salvação, né? Primeiro aqui ele citou, ele coloca um quadro aqui, olha só, a ordem da salvação calvinista, depois a ordem arminiana, e aí ele desenvolve a ordem calvinista, a ordem arminiana, e depois, é interessante, né, a soteriologia pentecostal. E aí ele sempre vai levantar a questão do Espírito Santo agindo, ou a ação do Espírito Santo. Então aqui ele já deixa bem claro, né,
Olha só, apesar de respeitarmos a visão dos irmãos calvinistas, entendemos que essa perspectiva não combina com o restante da teologia pentecostal que desenvolvemos até aqui. Para os carismáticos e pentecostais, o lugar de liberdade de escolha, mesmo que decaída, e a constante ação do Espírito Santo, que também ocorre de forma livre, são pontos inegociáveis. Então, ele traz as perspectivas calvinista e arminiana, e aí ele mostra que a visão pentecostal se enquadra no arminianismo, né? Então aqui ele explica bem isso. Então é um material que vai trabalhando assim, desenvolve as visões, mas sempre mostrando qual é a visão pentecostal daquele assunto. Então é uma teologia sistemática muito ampla, né? Uma das que a gente tem aí mais exaustiva, junto com a do Brunelli. Ainda eu não consigo dizer se ela é melhor que a do Brunelli, a do Walter Brunelli, Teologia para Pentecostais, mas é um material que me agradou por isso, né? Fazer essa abordagem ampla e sempre trazendo a visão pentecostal à tona, enfatizando a visão pentecostal. Então aqui, por exemplo, a gente tem a eclesiologia, a escatologia, capítulo 10. A escatologia não é tão longa, né? Porque o foco dele é trazer uma unidade de pensamento, né? O que ele faz? A perspectiva pentecostal, né? Dos assuntos, né? Então ele faz isso de uma forma muito interessante. Olha só, ele trabalha todas as escolas, porque, a meu ver, a escatologia, o pentecostal não necessariamente vai ser, por exemplo, dispensacionalista, mas ele vai mostrar aqui a visão geral da escatologia também. Eu não consegui identificar ainda se ele, né, coloca aqui um posicionamento único com relação à escatologia, tá bom? Então ele finaliza o conteúdo da sua teologia na página 1773. Lembrando, pessoal, eu não mostrei para vocês, acabei esquecendo, que nesse segundo volume não inicia da página 1, tá? Tanto que a gente não tem nenhum índice. Volume 2, perdão. Volume 2 não se inicia na página 1. Vai da página que terminou o volume 1, tá bom? Então inicia aqui na página 726, porque o índice está lá no volume 1, tá bom? Então aqui ele finaliza na página 773. E aí, no final, a gente tem uma bibliografia. Então, uma teologia muito interessante. Das teologias pentecostais que nós temos, né? Por exemplo, a teologia sistemática do Eurico Bergsten, que é pentecostal, conhecendo as doutrinas da Bíblia do Meyer Pirman, a teologia sistemática pentecostal, aquela da capa branca da CPAD, do Stanley Orton, que também é da CPAD, do Rodman Williams, da Editora Vida, e aí a mais exaustiva que a gente tinha até então, né, que é a do Walter Brunelli. Essa aqui vai entrar também como uma teologia muito interessante, porque ela tem uma perspectiva um pouco diferente das outras, né? Ela amplia, porém ela foca na visão pentecostal. As outras, geralmente, elas ficam focadas mais na visão pentecostal apenas como teologias dogmáticas. E essa conexão pneumática, carismática, né, entre as principais doutrinas da fé cristã, aliado com relatos da história, desenvolvimento da doutrina, o pensamento de outros teólogos pentecostais, eu achei muito interessante também, tá bom? Que Deus abençoe vocês e até um próximo vídeo, se Deus assim permitir.